Foi assinado hoje um termo de cooperação técnica entre os estados do Pará e Amazonas. O objetivo é reduzir a zero o índice da doença nas duas regiões. Para falar sobre este assunto, a gente recebe agora aqui nos estúdios o diretor da Agência de Defesa Agropecuária do Pará, a ADEPARÁ, Luciano Guedes. Boa tarde, diretor. Primeiramente, o que significa esse acordo assinado hoje, tanto para o Pará como para o Amazonas? O estado do Pará, ele é produtor principalmente da pecuária, e nós dependemos muito do mercado externo, ou seja, de outros estados da federação, até mesmo de outros países. O estado do Pará, para o telespectador que está nos assistindo agora ter uma ideia, consome apenas 1/3 do que produz de carne bovina. Então, 2/3 dessa produção nós vendemos para outros estados e exportamos um volume já significativo. Para que nós tenhamos a condição de ocupar esses mercados, de vender a nossa produção, para gerar riqueza, emprego e renda para o nosso povo, o povo paraense, nós precisamos certificar da qualidade a nossa produção. Os estados do Amazonas, Amapá e Roraima ainda não têm a classificação na OIE, na Organização Internacional de Epizootíase, a condição de livre com vacinação de febre aftosa, como o Pará já tem. Então, é interesse do Pará e é interesse do Brasil que esses 3 estados melhorem a condição, a classificação sanitária desses estados. Então, o Ministério da Agricultura e a ADEPARÁ está fazendo uma intervenção do ponto de vista positivo para que nós tenhamos a condição de colaborar com o estado agora, do estado do Amazonas, para que nós possamos passar, primeiro, todo o know-how que nós já temos, o estado do Pará já tem, que está bem mais avançado do que o estado do Amazonas, para os seus técnicos, para os seus produtores, para que nós possamos transferir tecnologia, transferir informações, inclusive estrutura, para o estado do Amazonas avançar rapidamente. O Ministério da Agricultura, o ministro Blairo Maggi, há pouco tempo, pouco mais de 3 semanas atrás, um mês atrás, anunciou que no final de 2018, o grande objetivo do Brasil no agronegócio é no final de 2018 todos os estados do Brasil estarem na condição de livre com vacinação para a febre aftosa. Agora, no caso... O que significa isso? O que significa? Só completar o raciocínio. O que significa? Isso é um ganho fantástico. Significa que o Brasil vai poder ocupar os melhores mercados, sejam eles Japão, Europa, Estados Unidos, remunerando melhor a nossa produção. Com isso, aí vem o Pará, o interesse do Pará. Como nós exportamos 2/3 do que nós produzimos, isso significa renda, significa melhoria da qualidade de vida do nosso povo, significa emprego para a nossa população. Daí o estado do Pará, o governo do Pará, entendendo a importância que tem, né, esta certificação para todo o Brasil, ser parceiro desses estados. E nós ontem estivemos em Manaus fazendo um grande acordo, né, um pacto técnico, estrutural, administrativo, até econômico, né, com o estado do Amazonas, para que nós tenhamos até o final de 2018 essa certificação para o estado do Amazonas, que o Pará já tem há muitos anos. Agora, o fato do Pará estar realizando esse acordo esse termo de cooperação técnica com o estado do Amazonas, após a assinatura, como é que se estabelece exatamente, né? Dada também a dimensão ampla, né? A dimensão territorial de fronteira, como é que de fato essas ações vão acontecer? O governador Simão Jatene, ele vê o desenvolvimento não isolado, não o Pará isolado, né? E nos passa sempre essa orientação, que nós sejamos parceiros dos demais estados da federação, que nós sejamos parceiros das demais cadeias interessadas, do setor privado, das cadeias produtivas, né? Para que nós tenhamos a condição de desenvolver o nosso estado de forma integrada com os demais estados. Essa integração, vou dar um exemplo para você. Nós vamos promover seminários técnicos dentro do estado do Amazonas para transferir informações, transferir conhecimento técnico, que nós já temos know-how no estado do Pará, que a ADEPARÁ já tem know-how, de certificar agroindústrias, né, para fazer melhor inspeção
das unidades industriais do estado do Amazonas, que nós possamos dar a eles informações quanto ao atendimento emergencial, né, de eventuais problemas sanitários que possa haver no estado do Amazonas. Nós vamos lá dar cursos para eles. Nos municípios limítrofes, né, principalmente em Faro e Terra Santa, nós vamos ser parceiro lá na transferência de animais de um estado para outro, né, monitorando melhor os rebanhos para que nós tenhamos a condição de fazer um controle sanitário melhor, mesmo dentro do estado do Amazonas. Nós vamos, assim, fazer uma interferência, mas positiva, uma interferência para colaborar com o governo do estado do Amazonas, essa foi a determinação do governador Simão Jatene, para que nós tenhamos benefícios para o nosso povo. Trazendo benefícios ao estado do Amazonas, automaticamente o povo do estado do Pará é beneficiado pela essa condição da melhoria de mercado que nós vamos ter para outros estados do Brasil, mas principalmente para outros países que remuneram melhor a nossa produção. Agora, rapidinho, uma última pergunta. São duas realidades diferentes. O estado do Pará, que já vem de 2 anos, né, mantendo esse índice livre de febre aftosa, e o estado do Amazonas, que ainda busca, né, esse passo que nós já temos. Manter essa situação é difícil também, não só o primeiro quadro de tornar-se livre, mas manter também. O estado do Pará tem mais de 10 anos que não tem problema de doença, né, da aftose. Graças a Deus, nós não temos mais o problema da doença presente no nosso rebanho. O estado do Amazonas, de igual forma, tem muitos anos já que não tem esse problema. Entretanto, só para dimensionar, né, o estado do Pará tem 22 milhões de bovinos, 22 milhões de bovinos. O estado do Amazonas tem só 1 milhão e 300. Então, nós temos quase 20 vezes mais rebanho do que o estado do Amazonas. Mas mesmo com um pequeno percentual, mesmo com um pequeno volume de rebanho, o estado do Amazonas prejudica a classificação sanitária de todo o Brasil e de toda a região norte, principalmente por ser limítrofe, por fazer divisa com o estado do Pará, né? Então, essa manutenção do estado sanitário, desde que façamos um trabalho de defesa agropecuária, que desde que estejamos presentes com veterinários, com técnico agrícola, né, junto aos produtores rurais, motivando os produtores rurais a fazer vacinação, a fazer a notificação, para que nós tenhamos a cobertura vacinal, ou seja, para a grande maior parte do rebanho, mais de 90%, como o Pará já tem, o Amazonas atinja também esses índices vacinais, nós teremos com facilidade essa condição em 2018, a condição de certificar, através da Organização Internacional de Epizootise, o estado do Amazonas e também, se Deus quiser, nós vamos ser parceiros do Amapá e de Roraima, para que nós tenhamos toda a região norte numa condição melhor de classificação sanitária, levando assim todo o Brasil, que são os únicos 3 estados hoje que não têm a condição sanitária, levando assim todo o Brasil, o pecuarista, o produtor rural de todo o Brasil, a melhor colocar a sua produção a preços melhores, gerando emprego e renda à população paraense, que esse é o objetivo do nosso governador Simão Jatene, que esse é o nosso objetivo. Ok, muito obrigado mais uma vez, diretor, pela sua participação. Muito obrigado. E hoje à tarde houve uma reunião entre os representantes dos estudantes, Secretaria de Administração do Estado do Pará e a